Boa noite a todos e a todas presentes. Boa noite. Boa noite. Que alegria poder estar aqui novamente com cada um de vocês, poder compartilhar essas informações, podermos nos aprofundar nas propostas do Espiritismo e, é claro, eu espero que, mais uma vez, como é o meu desejo, que possamos sair daqui um pouco melhores do que quando aqui adentramos. Nossa eterna proposta em todos esses momentos que nós passamos aqui no Centro Espírita, nas quartas, nas quintas, sábados, quartas e quintas, estudos, e aos sábados, palestras públicas com temática aberta, geralmente com convidados de fora. Eu não sou de fora, sou aqui da casa mesmo, mas é uma proposta da qual eu estou já me dedicando há algum tempo, de poder homenagear um pouco o nosso codificador, visto que o seu aniversário deu-se agora, na última quarta-feira, dia 3 de outubro. E então, homenagear um pouco o nosso codificador, dizer um pouco, falar um pouco sobre a proposta de vida dele, de divulgação da doutrina espírita. E é claro que ele sempre deve ser relembrado, por mais que passamos alguns meses, ou mesmo até alguns anos, sem voltar a essa temática, é sempre bom relembrarmos o papel e os sacrifícios do nosso codificador, o pedagogo francês Allan Kardec, ele promoveu para poder fazer com que a doutrina ganhasse áreas de reconhecimento, respeito e notoriedade positiva acima de tudo. Então, como o nosso querido amigo irmão Assis nos disse, vamos ter 1h15 de exposição, devido ao fato da exibição de alguns vídeos, alguns depoimentos no fim da palestra. Então, é justamente por esses depoimentos que ela vai se alongar um pouco mais, mas é de praxe que nossas exposições públicas aqui na Casa Espírita, elas tenham no máximo 1 hora, com 5 minutos de tolerância. Mas, como o momento é especial, o aniversário do nosso querido Kardec, então a gente vai falar um pouco mais sobre ele e vai exibir uns depoimentos. Tem umas pessoas muito queridas, que eu fiquei até surpreso com algumas que eu imaginava que não ia conseguir, mas de muito boa vontade elas enviaram esses depoimentos em homenagem a Kardec. Então hoje a palestra ela está bastante ao nosso agrado. A vida do codificador da doutrina espírita, palestra que ocorre hoje, 6 de outubro do ano de 2018, Kardec, um ilustre desconhecido. Teremos durante essa palestra sorteio de livros, entrega de textos que já foram entregues, depoimentos gravados dos nossos queridos companheiros, grandes nomes do movimento espírita nacional e internacional, alguns vídeos elucidativos que vão estar no meio da palestra, e essa palestra está sendo veiculada para ser depois, está sendo gravada para ser depois veiculada pelo YouTube. Então, daqui a mais uns 3 ou 4 dias, é só entrarem no canal do Centro Espírita Apolo e lá vai estar a nossa palestra no YouTube. Então, é a proposta da atividade de hoje, conhecermos um pouco mais sobre, não o criador do Espiritismo, porque a doutrina é dos Espíritos, a doutrina é universal. Existiria com ou sem agrupamentos religiosos, porque é a doutrina que vem do mundo espiritual. Mas o nosso querido Kardec, como muito bem já foi aqui lembrado, ele foi o codificador, ou seja, ele catalogou, captou os ensinamentos que os espíritos ministravam através dos médiuns, catalogou esses ensinamentos e os codificou, ou seja, os transformou em um código que fosse melhor interpretado e entendido. Esse código é o que nós chamamos de codificação, que compõe os 5 livros básicos da doutrina espírita, que vamos conhecer cada um deles, e eles serão sorteados para alguns de vocês daqui a pouco. Então vamos dar prosseguimento ao nosso encontro e esperamos que a noite hoje seja de grande proveito. Toda ciência atual, dentro de um contexto científico, é sempre um desenvolvimento mais elaborado, mais aperfeiçoado, de uma outra ciência mais primitiva que formulou as suas bases para prepararem o caminho. Então vejamos, hoje, se não fosse a antiga astrologia, atualmente a nossa astronomia não teria os elementos necessários para a sua formulação. A química de hoje, ela é uma bisneta, uma tataraneta, enfim, é uma descendência bastante atualizada da antiga alquimia, de 3.500 anos atrás. Então, na própria evolução do conhecimento humano, todo o conhecimento em si,
ele é adaptado a uma época evolutiva, e a partir do momento que a tecnologia se desenvolve, o próprio pensamento humano e as relações humanas se desenvolvem, esse próprio conhecimento vai se aperfeiçoando, vai mudando-se com o tempo alguns paradigmas, alguns tabus, e daí de uma ciência primitiva cria-se ou se constrói uma nova forma de pensamento naquela ciência mais atualizada. Então, toda a ciência atual é fruto de uma ciência mais primitiva que se eclodiu, que se desenvolveu, que se aperfeiçoou. A doutrina dos espíritos, a ciência espírita, também não passou despercebida por esse contexto. A ciência espírita também é um aperfeiçoamento de outras doutrinas ou de outros ramos de conhecimento humano que estavam em grande demasia em uma certa época, mas com o passar do tempo, alguns conceitos foram se reformulando, foram sendo melhor aperfeiçoados. Então podemos dizer o seguinte: a doutrina é universal, ela não está ligada a nenhum culto religioso. Em todo e qualquer campo religioso, a intervenção e essa possibilidade de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo corporal sempre foi uma lei estabelecida ou um fenômeno comum. Difícil é imaginarmos qual grupo religioso não surgiu depois de um fenômeno espiritual. Se formos passear um pouco pelos testemunhos de Jeová, um encontro com um líder espiritual. Se formos passear pelo judaísmo, pelas igrejas protestantes, principalmente da corrente neopentecostal, que elas dão muita vazão aos fenômenos espirituais, todos os campos religiosos, o contato com os espíritos faz de preponderância para que aquele próprio movimento se desenvolva, não só em quantidade, em número de adeptos, mas também em qualidade. Então o espiritismo não passou despercebido por isso. Ele é um desenvolvimento de outras ciências mais antigas que já tratavam dos espíritos, que já estudavam a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos, a possibilidade de vida inteligente em outros orbes, em outros planetas da criação. Portanto, Cláudia, por favor. A doutrina espírita, enquanto doutrina organizada, codificada pelo pensador francês Allan Kardec, surgiu após uma série de outros fenômenos precedentes a ela que justificaram os estudos e as pesquisas referentes à comunicação com os espíritos. Dentre esses fenômenos, o que nós conhecemos como o fenômeno das irmãs Fox, precursoras do espiritualismo moderno. Esse termo, espiritualismo moderno, é a forma ainda como uma boa parte da América e uma boa parte da Europa taxam o que nós aqui estudamos como espiritismo. Lá ainda o espiritismo é taxado como espiritualismo moderno em algumas regiões, em alguns países. Porque nessas outras regiões ou países, o espiritismo tomou um enfoque científico, de estudo, de pesquisa, de experimentação, enquanto aqui no Brasil, o espiritismo, além de ciência, estudo e experimentação, também adotou o foco da fraternidade, da solidariedade, do campo da moral, do campo da assistência espiritual, do campo da religião, da religiosidade brasileira. Então, há esse diferencial, embora a Europa e alguns países da América também já estejam adotando essa nova vertente do espiritismo, já que sabemos que o espiritismo é ao mesmo tempo ciência, filosofia e consequências ético-morais, ou seja, consequências religiosas. Então, aqui no Brasil, foi que o apelo ao caráter religioso, ele tornou-se mais forte. Mas em outros países do nosso planeta, ainda há a ideia do espiritismo unicamente como ciência de observação e de pesquisa. Por isso, o espiritualismo moderno. Então, antes de a gente se aprofundar um pouco mais sobre as irmãs Fox, nós vamos ver o nosso primeiro vídeo da noite de hoje, que fala sobre esses estranhos fenômenos que começaram a despertar o medo e a atenção da família Fox e de seus vizinhos. Vamos tentar entender quem foi essa família e como se deram esses fenômenos. Leiam com atenção.
Kate Fox, Margaret Fox, e Leah Fox. Eram 3 irmãs. Os pais: senhora Margaret Fox, mãe, e o senhor John Fox, pai. A casa da família Fox, que fica no vilarejo de Hydesville, em Nova York, Estados Unidos. Mais uma foto, uma imagem da casa da família Fox. O salão onde eles se apresentaram, a gente vai explicar direito a história. Corinthian Hall. Margaret e Kate, as 2 irmãs mais jovens. Kate um pouco mais velha. E uma mensagem final desse vídeo. Hydesville. Nas telas sucessivas da verdade, brilharás como estrela para os povos, na alegria recôndita que invade a existência ideal dos homens novos. Todo roteiro espírita cristão, algo do teu caminho nos descerra, concha acústica da revelação. Tuas pancadas ecoaram pela terra. Contigo, um lar humilde e ignorado, trouxe o verbo do além sereno e forte, revelando as nações em grande grado, para a glória da vida que há na morte. 3 jovens médios contra os preconceitos, venceram emboscadas e sofismas, mostrando aos olhos cegos e perfeitos lições da antiguidade em outros prismas, fulguras como excelsa encruzilhada aos destinos humanos sofredores, e és ainda a baliza iluminada por doce lenitivo às nossas dores. Hydesville, saudando-te de pé na luta contra as sombras do ateísmo, recordas a Belém de nossa fé, manjedoura feliz do Espiritismo. Ditado pelo espírito Leôncio Correia, poema recebido pelo médium Valdo Vieira em 7 de novembro de 1960, na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. Esse trecho saiu da revista Reformador de março de 2003. O condado era Hydesville, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Nesta casa, que tinha fama de ser mal assombrada, ou muito melhor dizendo, bem assombrada, 3 famílias já residiram nesse sobrado, nessa pequena casa aí. A primeira família, a família Wickman, uma segunda família que residiu por pouco tempo naquele local, e a terceira família, a família Fox, composta pelos integrantes que já foram demonstrados no vídeo: o senhor John Fox, a esposa Margaret Fox e as filhas Leah, Margaret ou Madge, em algumas traduções, e Kate, a mais jovem. Havia também um outro filho, David, mas esse residia em outra localidade, e Leah, a filha mais velha, também casada com um pastor protestante, residia numa cidade próxima, chamada Rochester. Naquela casa habitava John Fox, Margaret Fox, Kate e Madge. Durante as 2 primeiras estadias das 2 primeiras famílias, nenhum fenômeno estranho e insólito houvera acontecido nessa residência. Mas a partir do momento que a terceira família, a família Fox, começou a se hospedar nesse local, estranhos fenômenos começaram a acontecer nessa casa. Portas de móveis que abriam e fechavam misteriosamente, objetos que levitavam na frente das meninas. Uma das meninas dormia e de repente o lençol subia e descia sem nenhum ponto de apoio, sem nenhum ponto de contato. Ruídos estranhos que saíam dentro da substância das mesas ou das paredes, sem nenhum vizinho ao redor, já que é costume as habitações dos Estados Unidos não terem casas coligadas. Então não havia nenhum vizinho ao redor, mas os barulhos continuavam, os raps, ou seja, as pancadas, os barulhos continuavam. E isso passou a chamar a atenção da vizinhança. O senhor John Fox
chamou um vizinho para tentar, esse mesmo vizinho, ver como é que podia resolver aquela situação. Este mesmo vizinho, já tendo a crença nos espíritos, começou a desconfiar que talvez aqueles movimentos, aqueles barulhos, eram provocados pela ação de espíritos. John Fox, um pouco mais cético, não acreditou de início, mas chamou o vizinho para verificar aqueles fenômenos. Ao vizinho adentrar a casa, verificou os mesmos fenômenos e começou então a traçar uma série de códigos para tentar entrar em comunicação com essa força invisível e inteligente que produzia aqueles fenômenos dos ruídos, das pancadas e das levitações de movimentações. Porém, a notícia começou a se espalhar feito rastilho de pólvora. E daí, a família, que diga-se de passagem, também era uma família protestante, passou a se ver em maus problemas, em mais situações, devido ao fato de que fenômenos que naquela época eram taxados como demoníacos estavam acontecendo no lar de uma família cristã protestante. Então, qual foi a ideia? Começou-se então a desconfiar que as meninas, de alguma forma, estavam sendo manipuladas por esse, entre aspas, demônio, por esse espírito diabólico, que é a visão que as igrejas protestantes têm sobre a comunicabilidade com os espíritos. O engodo do inimigo, o engano do inimigo. Então, como uma tática, eles decidiram levar a Kate e a Marge, que eles acreditavam serem as detentoras dos fenômenos, para morar na casa do irmão David, que morava em outra localidade. Mas assim que as duas foram para a casa do irmão David, os fenômenos continuaram, porque o espírito barulhento foi junto com elas. E chegando lá, os mesmos fenômenos passaram a acontecer na casa da família do David, do filho mais velho da família Fox. Então, tentou-se outra tática. Vamos separar as duas irmãs, Kate e Marge. Vai que é apenas uma delas que provoca aqueles ruídos, aquelas batidas estranhas. Tentou-se separar. A Marge, que era um pouco mais velha do que Kate, foi para a casa da outra irmã, Leia, que era casada com um pastor protestante e morava em Rochester. Mas mesmo assim, quando Ned foi para a casa da irmã, me parece que o habitante invisível barulhento também quis acompanhá-la. E lá, na casa de Leia, também aconteceram os mesmos fenômenos. Então, a notícia da casa mal assombrada e das irmãs que produziam contato com os espíritos se espalhou por toda a região. Então, de alguma forma, incentivaram essas moças a tentar mostrar publicamente esses dons que elas estavam sendo intermediárias. E daí foi quando elas foram apresentadas a um rapaz que as levou até o Corinthian Hall, que era um dos salões de festas mais conhecidos à época de Nova York. E elas começaram a promover apresentações públicas. Porém, durante essas apresentações públicas, por mais que se tentasse descobrir alguma fraude, não se descobriam. Da plateia, formaram-se comissões de curiosos e de pesquisadores que tentaram pesquisar aquele fenômeno com as irmãs Fox. Então, na primeira apresentação que elas fizeram, mostrando os móveis se movimentando, os ruídos, as pancadas, uma comissão de 5 homens da plateia decidiu investigar aquele fenômeno. Numa sala específica, em outro horário, eles pegaram as duas irmãs que estavam se apresentando lá no Corinthian Hall e decidiram fazer os seguintes testes. São elas que produzem as pancadas, são elas que produzem os ruídos. Então, o que faremos? O primeiro teste foi, um dos homens pegou uma das irmãs Fox, no caso a mais velha entre elas, e decidiu fazer um teste. Prender com a própria mão os 2 pés da Leia e com a outra mão tentava de alguma forma encostar a palma no chão, para poder verificar se o barulho ou se o ruído vinha do corpo da Leia ou se vinha da substância do chão. Verificou-se que nenhum barulho vinha da Leia, mas sim de dentro e de baixo do chão. Tanto é que alguns encostaram os ouvidos no chão, para poder ouvir as pancadas interiores. Não satisfeitos, eles, numa espécie de apresentação no Corinthian Hall, prestaram um relatório indicando tudo o que houveram feito e que não conseguiram descobrir nenhuma atuação de fraude ou de charlatanismo. Não satisfeitos, formaram-se uma nova comissão com mais um quantitativo de pessoas. Nessa nova comissão, novos testes foram feitos. Qual foi o próximo teste? Decidiram-se amarrar as irmãs numa mesa,
rodeando cordas em seus vestidos e atando-lhe as mãos e os tornozelos, na possibilidade de que elas, por algum motivo, ou com a mão ou com o pé, produziam aqueles barulhos. E os barulhos continuavam não no corpo daquelas irmãs, e sim nas paredes, no chão. Foram publicamente e prestaram um novo relatório. Não há fraude. Não satisfeitos, formaram mais 2, 3 comissões. Numa das últimas comissões, formou-se uma comissão de mulheres. E essas mulheres levaram as 2 irmãs para uma sala ao lado, tiraram todas as suas roupas. E tirando todas as suas roupas, apalparam-nas em todas as partes do corpo para verificar se havia algum músculo ou algo que elas pudessem voluntariamente produzir aqueles barulhos. Nesse momento, elas entraram em pânico, porque se viram bastante constrangidas com essa situação. Mesmo assim, prestou-se novo relatório e nada foi descoberto. A história diz que, num dos relatórios, numa das comissões, um dos integrantes dissera em certa ocasião: se eu não descobrir uma fraude nessas irmãs, eu me atiro nas cataratas do Genesi, que são cataratas muito conhecidas nos Estados Unidos, mais ou menos como as do Iguaçu, no Brasil. Então ele decidiu que, se não conseguisse descobrir as fraudes, ele iria se atirar nas cataratas do Genesi. As 5 comissões, com os 5 relatórios foram prestados, não se descobriu nenhuma fraude e até hoje não se viu mais o rapaz dizendo que ia se atirar nas cataratas. Talvez ele tenha sumido. Mas por que todo esse preâmbulo? Lembra do que eu havia dito de que uma ciência atual é sempre um aperfeiçoamento das ciências primitivas que se desenvolvem? Então imaginem que, como esses fenômenos passaram a se espalhar pela Europa, não só pelos Estados Unidos, mas pela Europa, o que aconteceu? Cláudio? Esses fenômenos tornaram-se um frisson na Europa, uma sensação. Jornais da época começaram a divulgar em seus artigos esses fenômenos que aconteciam nos salões públicos, onde os pretensos médiuns produziam os movimentos, as rotações dos móveis. O Jornal do Comércio, o Diário de Pernambuco, que são jornais antigos aqui em nosso estado, catalogaram esses fenômenos, em que participaram, por exemplo, o Marquês de Olinda, o Coronel de Abreu e Lima. Foram alguns políticos, à época do Império, que participaram também das manifestações públicas que aconteceram aqui em Pernambuco, das mesas girantes ou dos objetos que produziam pancadas misteriosamente. Então, as pessoas tratavam esses fenômenos como futilidades. Perguntava-se ou se utilizava desses fenômenos como espetáculos para verem as mesas dançarem e os médiuns se exaltarem. Porém, enquanto muitos tratavam com futilidades, alguns intelectuais tiveram sua curiosidade despertada para esse fenômeno. Dentre eles, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso conhecido Allan Kardec. Nascera no dia 3 de outubro do ano de 1804, na cidade de Lyon, na França, tendo sido batizado dia 15 de junho do ano seguinte. O nosso querido Rivail era um garoto muito esperto, bastante sagaz, tanto é que sempre se destacava nas suas atividades escolares. E com 11, 12 anos, foi levado pelos seus pais até a Suíça para lá complementar os seus estudos, as suas vocações educacionais no instituto criado por um grande educador chamado Pestalozzi. E esse Pestalozzi foi um dos maiores educadores da Suíça e da Europa de até então a época. Cláudia? O Pestalozzi tinha um modelo de pedagogia avançado para a época, muito mais avançado do que ainda alguns modelos atuais de pedagogia. Nas escolas que Pestalozzi fundou, havia a condenação de punições ou recompensas, ou seja, não haviam notas, não haviam punições para uns e recompensas para outros. Os poderes infantis, as potencialidades da criança, que saíam de dentro para fora, eram respeitadas no modelo educacional de Pestalozzi. Os poderes inatos, aquilo que existe dentro da criança, que precisa ser potencializado, incentivado para que ela extravase esse conhecimento. A gradação, ou seja, respeitando-se o nível de conhecimento de cada criança e o ritmo que cada criança tem de aprender. O método de ensinar, não só dentro da sala de aula,
mas também em meio à natureza, debaixo de árvores, ao lado de rios, e a educação sensorial, a percepção através dos sentidos. São modelos que não existiam à época do Império e que foram trazidos, foram transplantados da Europa para as Américas graças ao Pestalozzi. E o professor Rivail, Kardec, foi o seu mais fiel discípulo. Tanto é que quando Pestalozzi tinha que se ausentar para fundar outros institutos, o jovem Rivail, pré-adolescente, era chamado para substituí-lo na administração das aulas. E as aulas eram sobre química, sobre física, haviam aulas de pintura, de artes e literatura. Então, o jovem Rivail substituía o mestre Pestalozzi, que era um dos maiores educadores. Com um detalhe, Rivail nasceu numa família católica apostólica romana e Pestalozzi, com seu modelo educativo, estava envolvido com a doutrina, com a cultura protestante. Então vejamos o que Kardec, o que Rivail, já tinha que lidar desde a infância e a adolescência, com as ideologias contrárias àquela que ele iria codificar já perto da idade de 55 anos. Por favor, Cláudia. Então, o jovem Rivail decidiu voltar para Paris. Não mais para Lyon, mas para Paris, a capital francesa, e daí então decidiu fundar um instituto similar ao instituto educacional criado pelo seu mestre Pestalozzi. Foi nesse momento que ele se casa com a Amélie Gabrielle Baudet, no dia 6 de fevereiro do ano de 1832, num casamento civil, apesar dela ser católica, apostólica romana, praticante. Mas foi no casamento civil, eles se casaram, não tiveram os filhos, e a Amélie Baudet era uma poetisa, era uma das grandes intelectuais da época da França. Ela era 9 anos mais velha do que o jovem Rivail, mas parecia 6 anos mais jovem do que ele. Ela que nasceu no dia 23 de novembro do ano de 1795, já Kardec, 3 de outubro de 1804. E ela lançou alguns livros antes de se casar com Kardec, como por exemplo, Contos Primaveris, no ano de 1825, Noções de Desenho, no ano de 1826, O Essencial em Belas Artes, no ano de 1828, foram algumas obras que a Amélie Gabrielle Baudet lançou, e ela defendeu a postura educativa e educacional de Kardec, e decidiu ministrar cursos gratuitos na sua casa, de química, física, anatomia comparada, aritmética, astronomia, junto com o Rivail. Nesse meio termo, fundaram o Instituto, e o Instituto Educacional acabou falindo, devido a um tio de Kardec, irmão do pai dele, que, na nossa linguagem popular, vamos ser bem sinceros, roubou uma boa parte da fortuna que ele tinha, ou do dinheiro que foi empregado para a construção do Instituto. O pouco do que sobrou, Kardec decidiu guardar em confiança para as mãos de um amigo, que esse amigo, também viciado em jogatina, perdeu o resto que tinha. Então foi uma dupla falência com um amigo e com um tio. Kardec, durante muito tempo, passou a viver às custas financeiras da própria esposa, que era filha de um tabelião, proprietário de terra bastante conceituado à época. E durante muito tempo, ele teve que sobreviver com as atividades de contador e de produtor de livros didáticos. Vamos mais à frente. Aí são alguns títulos, né, que algumas obras educacionais que o nosso Kardec, que ainda na época não era Kardec, ele se chamava Rivail, ele tinha produzido. Aí são cursos voltados para aritmética, para instrução pública de famílias carentes, cursos gratuitos de química, física. Só para que tenhamos a ideia, vejamos os cursos aqui. Ó. Esse primeiro slide são algumas obras, né, alguns livros que ele escreveu. Mais adiante. Diplomas, títulos honoríficos que ele ganhou. São diplomas de várias sociedades científicas e literárias que ele ganhou o prêmio. Pode passar. Outras, certo? Outras, diploma da Sociedade Francesa de Indústria Nacional, da Sociedade Francesa de Educação, enfim, diversas academias em que o nosso Rivail ganhou títulos acadêmicos devido ao seu trabalho na área da educação. E ele lançou 25 obras educacionais, não espíritas. 25 obras. E é dele a frase: é pela educação, muito mais do que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. Mais adiante. E daí então, em 1854,
quando Kardec estava perto de completar os 52 anos, mais precisamente no mês de abril, o nosso Rivail, ele decidiu então, ele ouviu falar daquelas mesas que se movimentavam, ele ouviu falar daqueles objetos que rodopiavam ao redor. E daí então, ele fazia parte daquele grupo de intelectuais que não viu naqueles fenômenos brincadeiras, que não viu futilidades, e sim algo mais, e tentou investigar. A história nos diz que ele era um estudioso do magnetismo, e o primeiro amigo que lhe falou sobre as mesas de antes era um amigo magnetizador chamado Fortier, que lhe disse que as mesas, pela ação das energias, poderiam movimentar-se. Até aí, Rivail não achou estranho. Sendo ele um estudioso da astronomia, ele diria, pode estar acontecendo com essas mesas a mesma coisa que acontece com o fenômeno da rotação da Terra, um fenômeno magnético que faz com que os objetos sejam impulsionados a se movimentarem em forma circular. Para ele não era nada de estranho. Mais adiante, encontrou esse mesmo amigo um ano depois, que ele dissera, Rivail, um fato mais extraordinário agora acontece. Não só se fazem as mesas se movimentarem, mas também se fazem as mesas responder a perguntas, através do código de batidas nas pernas delas. Você questiona, interroga e a mesa responde. Aí vem aquela frase célebre que todos conhecemos do nosso professor Rivail. Até que me prove que uma mesa tem nervos para sentir, tem cérebro para pensar e boca para retransmitir respostas, permite-me ver nas mesas que rodopiam apenas uma história para dormir em pé, ou uma história para um conto de fadas. Ele não acreditou. Mais adiante se encontrou com outros amigos. Porém, o seu despertar e a sua atenção para a intervenção dos espíritos nessas reuniões passou a acontecer quando ele entrou em contato com a família Baudin, que lhe mostrou, através de fenômenos irrecusáveis, que na verdade quem promovia aquelas movimentações dos objetos nas reuniões eram as almas dos homens e das mulheres que viveram aqui na Terra e que estavam dizendo que na verdade não morreram, apenas o corpo, e que estavam agora mais libertos ainda no mundo espiritual. Então, Kardec, o Rivail, decidiu mudar de nome, porque em uma de suas reuniões, um espírito, Zéfiro, se comunicou e lhe disse que em encarnação passada ele teve contato com o jovem Rivail, viveram como sacerdotes na antiga Gália, que é o território que hoje corresponde à França, e nessa época que eles viveram como sacerdotes druidas, o Rivail, ele tinha um nome que, passando pelo processo de transformação da linguagem, estaria estabelecido no idioma francês a alcunha Allan Kardec. Então, como ele já era um professor catedrático, como as pessoas já buscavam ele pelas suas obras educacionais, a partir do momento que o jovem Rivail passou a produzir os livros que os espíritos ditavam, ele teve que mudar o nome para que justamente não confundissem a imagem do autor didático com o novo autor espírita. Então ele muda para Allan Kardec, o nome seu, encarnação passada. E ele começa a estabelecer algumas táticas para entrar em contato com esses espíritos. De início, como ele estudava o magnetismo, ele achava que, na verdade, aquelas mesas se movimentavam devido à união dos dedos mínimos. As pessoas que participavam na reunião se reuniam em forma circular e interconectavam seus dedos umas às outras. E a energia que uma passava a outra fazia a mesa se movimentar. Com mais experimentações, ele descartou essa possibilidade. Mais adiante, ele verificou que poderia se trabalhar o método do alfabeto. Como a mesa pendia e batia uma vez o pé no chão para responder que sim, ou duas vezes para dizer que não, então ele, com alguns amigos, decidiram trabalhar a questão do alfabeto. Para cada número de ordem da letra do alfabeto, era o número de pancadas que a mesa sozinha, se ninguém apoiasse nela, dava com as pernas. Para a letra A, uma batida. Para a letra B, 2 batidas. E assim sucessivamente. O método era muito cansativo. Depois percebeu-se que poderia se encostar as pontas dos dedos numa ardósia, que era uma antiga rocha que existia à época. E adaptando-se um lápis nessa ardósia, apenas encostando as pontas dos dedos nessa ardósia, fazia-se o lápis sozinho movimentar-se e escrever algo. Depois verificou-se que o próprio indivíduo, pela ação de uma força inteligente, pegava sozinho o próprio lápis e psicografava, ou seja,
escrevia uma mensagem ditada pelos espíritos. O professor Rivail, então, lança as obras da codificação espírita. É quando muda o seu nome para Allan Kardec. E as obras da codificação espírita compreendem-se as 5 obras básicas da codificação, que são justamente, na sua ordem, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, e a Gênese, os milagres e as predições na visão espírita. Os amigos precursores, já vimos, foram o Fortier, a família Baudin, foram os amigos que apresentaram o professor Rivail, agora Kardec, aos fenômenos espíritas. A identidade do espírito que coordena os trabalhos de Kardec, o espírito de verdade. Em uma das reuniões, um espírito que se intitulou Verdade, disse que passaria a ser o guia coordenador dos trabalhos que Allan Kardec estava organizando naquelas reuniões que ele participava. E esse espírito se comunicou no dia 25 de março do ano de 1856. E ele deu uma advertência para Kardec. E a advertência foi a seguinte. Não, pode passar, sem o vídeo mesmo. Sem o vídeo. Isso, ok. Bom, a advertência é longa, mas trocando em miúdos, o Espírito de Verdade afirma para Kardec: Kardec, não pense que basta para ti publicar 1, 2, 5 ou 10 livros e depois encostar a tua cabeça no travesseiro e ficares tranquilo. Não, tens que ir à luta. Travarão contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados planejarão a tua perda. Sofrerás com a traição, inclusive daqueles que lhe são mais próximos. Perderás durante muito tempo a tua paz, o teu sossego, o teu nível econômico, e se não te faltarem cuidados, tua vida, inclusive, será abreviada, porque pode ter certeza que se não fosse o grande esforço e sacrifício que você fará para divulgar essa doutrina e os trabalhos que lhe vêm posteriormente, tu viverias muito mais tempo. Porém, não lhe faltarão apoio, desde que esse apoio se faça por merecimento, se você trabalhar na divulgação dos Espíritos com devotamento, tato, perseverança, paciência, humildade e total espírito de desinteresse pessoal. Em tese, é o que esses 2 slides, o próximo, Cláudio, esses 2 slides falam sobre a advertência do Espírito de Verdade. Kardec aceita a proposta e decide então trabalhar para a divulgação daquilo que os Espíritos estavam ensinando através das médiuns nas reuniões que as mesas giravam ou davam pancadas. E daí então, Kardec lança as obras básicas, o Livro dos Espíritos. Aí está uma sinopse básica do Livro dos Espíritos. Também não vamos ler para não nos aprofundarmos. Mas, basicamente, o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. Era como se fossem 4 obras em uma só. E se formos prestar atenção, cada uma das partes que esse livro é dividida ajudou a formular a base para a construção dos outros 4 livros da codificação que vieram após o Livro dos Espíritos. O que acontece com a alma no momento do desencarne, da morte, o que acontece com o espírito das crianças que morrem em tenridade. Existe vida inteligente em outros orbes? Que é Deus? Que é Jesus, o nosso modelo de guia? O que se deve entender por verdadeira caridade? Onde estão escritas, onde estão produzidas as provas da existência de Deus? Suicídio, aborto, sexo entre os espíritos, e outras informações no livro de 1019 perguntas, que na sua versão inicial ele foi produzido com 501 perguntas, um sistema de perguntas e respostas, as perguntas no lado esquerdo da página e as respostas no lado direito da página. Depois de 3 anos, porque esse livro foi lançado em 18 de abril de 1857,
Depois de 3 anos, em 1860, é feita a definitiva edição com 1019 perguntas sobre os mais variados assuntos que podemos tentar travar com a espiritualidade para entender o que é que acontece após o decesso desse corpo físico. E esse livro dos Espíritos, ele vai para quem está com o número 27 nessa primeira folha que foi entregue, onde tem aí o desenho de Kardec com Jesus. Quem estiver com o número 27, quem está? A esposa do nosso querido Ismael, não é isso? Então, parabéns, leu o livro dos Espíritos, tá bom? Quem ganha presente merece? O quê? Porém, não satisfeito, naquelas conversações que ele teve com os espíritos e através dos médiuns naquelas reuniões, ele disse: não, espera aí. Foi formulada essa primeira obra, mas a lição, os ensinamentos têm que ser ainda expandidos. E surgiu então, aí são algumas questões que o livro dos Espíritos aborda, né? A questão de que primeiramente ele foi produzido com 501 perguntas, depois de 1019, podemos passar. Aqui é interessante, os espíritos, através de um médium de pintura, fizeram com que esse médium desenhasse essa vinha aí, para poder mostrar que seria o símbolo do espiritismo. Porque para eles a ideia da seiva era a essência, era o espírito, e o restante da estrutura era o corpo. Então seria o símbolo da qualificação, essa cepa de vinha que está aí, que vocês estão vendo. Mais adiante, o livro dos médiuns, um livro que trata sobre mediunidade. E quais são as informações do livro dos médiuns? A prova da existência dos espíritos, o que é mediunidade, como saber se eu sou médium e posso entrar em contato com os espíritos, será que eu posso evocar espontaneamente o mundo espiritual, a obsessão e tudo que gira em torno de como lidar com a questão mediúnica. Eu sou médium, entro em contato com os espíritos, não sei como lidar com isso, e esse livro me traz o farol, me traz o norte, para tentar entender como se dá essa comunicação com os espíritos. E aí estão os assuntos que são aí abordados: tipos de mediunidade, a cura espiritual através da ação mediúnica, como os espíritos produzem os objetos no mundo espiritual, porque às vezes você vê um espírito, ele está com um relógio, mas o relógio é um elemento material. Não há relógio no mundo espiritual, mas ele aparece com um relógio. Ele aparece com a roupa específica no dia que o corpo morreu, no dia da morte. Então, como é que eles produzem isso? E outras informações que o livro dos médiuns explica. E esse livro dos médiuns vai para o número 14. Quem está aí com o número 14 em seu texto? Quem está? Ninguém? Número 14? É quem? Tito? Tito, aceita o livro dos médiuns ou repassa para alguém? Número 7. Já se aceita? Muito bem, livro dos médiuns. Não satisfeito, o professor Kardec amplia a sua obra. O Evangelho segundo o Espiritismo, a parte moral da doutrina espírita. Não é uma Bíblia espírita, são os ensinamentos que foram catalogados, compilados nas Escrituras, sob uma atualização do pensamento dos Espíritos. É o nosso livro de cabeceira. Quando a coisa está mal, a gente vai lá, abre o Evangelho segundo o Espiritismo e lê uma lição como a paciência, lê uma lição como a prece, lê sobre o orgulho, o egoísmo, lê sobre o ódio, o duelo. As principais paixões, negativas ou positivas, humanas, são estudadas através de textos ditados pelos espíritos que formularam o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí alguns assuntos do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser ficar mais a par desses assuntos, a gente pode repassar através do pendrive ou mesmo do Facebook, ou então comprar o livro, adquirir o livro para poder entender o pensamento do Cristo, das parábolas, das bem-aventuranças, na visão dos Espíritos. É o Evangelho segundo o Espiritismo, com a sua sinopse, os assuntos principais que são retratados nesta obra.
E esse Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai para o número 35. Alguém está com 35 aí? Silvane, né? Aceita ou repassa? Não aceito. Então, por favor. Muito bem. Se raramente é sorteada, né? É um presente de aniversário atrasado, visto que ele se deu no mês passado. Podemos prosseguir. Vem o céu e o inferno. Anjos, demônios, céu e inferno, seres que foram criados eternamente para o mal ou para o sofrimento. Será que isso se compactua com a justiça, a bondade e a inteligência divinas? Quadros do inferno na visão cristã e no inferno e céu na visão espírita. Anjos, segundo o Espiritismo, demônios, segundo o Espiritismo, anjos, demônios, segundo a Igreja. Esse paralelo das penas e recompensas que nos esperam após a morte, de acordo com as nossas atitudes atuais, são estudados numa diferenciação entre o pensamento cristão tradicional e o pensamento crístico espírita. O livro Céu e Inferno. E da metade para o final desse livro, mais ou menos a partir do capítulo 15, salvo engano, foram catalogadas comunicações de espíritos, mostrando como foi a recepção deles no mundo espiritual. O que encontraram, o que nós, seres humanos, encontramos quando passamos para a vida espiritual. Esses seres humanos, após a morte, se comunicaram e essas descrições, essas cartas, foram transcritas no livro O Céu e o Inferno. E aí uma sinopse do livro Céu e Inferno, quadro do inferno e céu pagão e cristão, medo da morte. Por que é que nós temos medo da morte? Já que é um fenômeno natural. Né? Os anjos, segundo o Espiritismo, os demônios, segundo a Igreja, enfim, é um livro filosófico e que eu assim lhes digo com toda sinceridade, embora possa parecer chocante. Nós espíritas, nós não acreditamos, nós não aceitamos a ideia da existência do diabo. Assim, daquele ser que se rebelou contra a ordem divina e formou o seu império. Não há demônios como seres voltados ao mal eternamente, e nem muito menos um diabo que muitas vezes compete com o próprio Deus, parecendo muitas vezes ganhar dele. Porque há líderes religiosos que infelizmente falam muito mais do diabo do que de Deus. É diabo para cá, inimigo para lá, e uma dor no braço é o diabo, e o casamento não está feliz é o diabo. A gente sempre costuma transplantar a responsabilidade daquilo que é nossa para os demais. Então, essa obra procura mostrar a inexistência da lógica em você admitir ao mesmo tempo que Deus e o diabo existam, ou um ou outro. E é através de propostas filosóficas que o professor Kardec ele procura trabalhar essa questão. O livro Céu e Inferno, ele vai para 37. Renata, aceita ou repassa? Repassa? 38. Oi? Pronto, tá certo. 11. Vamos lá, gente, 11? Ninguém aí? 11, nossa amiga aqui. Bem. Ok. Bom. E por fim, a Gênese. A criação do mundo numa visão física, geológica, e numa visão espiritual. Então, quais são os temas do livro A Gênese? O dilúvio bíblico. Qual a interpretação espírita sobre o dilúvio bíblico? Né? A origem do bem e do mal. Será que o mal foi realmente uma criação de um ser que se rebelou? Da serpente que enganou o ser humano? Né? As questões sobre Adão e Eva. Né? E é interessante que essa obra, da sua metade para o final, pega os principais milagres que foram atribuídos ao Cristo e interpreta esses milagres numa visão científica espírita. Ou seja, quando na transformação que ocorreu nas bodas de Canaã, na multiplicação dos peixes, o fato do Cristo andar sobre as águas, como isso seria explicado cientificamente? Será que realmente é um ato sobrenatural? Ou seja, que derroga, que passa por cima da própria lei natural, a lei de Deus, ou é um fato ainda desconhecido, e por sua causa ser desconhecida, é tida como sobrenatural. Então, o estudo dos milagres de Jesus, numa visão espírita, o livro A Gênese. E esse livro, finalmente, vai para o número 2.
A Gênese. Quem é o 2? Nelson? Então, Nelson. Tudo bem. Agradeço. Prossigamos. E há outras obras complementares. A obra O que é o Espiritismo é uma obra que Kardec procura estudar e debater, defendendo a doutrina, travando um diálogo com 3 pessoas: um crítico, um ateu e um padre. Então, as perguntas que o crítico, o ateu e o padre foram fazendo a Kardec, esses debates, ele foi catalogando, compilando também, registrando em escritos, produzindo o livro O que é o Espiritismo. O debate de Kardec com um crítico, um ateu e um padre. Eles tentando a todo tempo desmerecer a ideia espírita e Kardec defendendo que ela tinha consistência. Mais adiante, esse não será sorteado. Aí temos alguns assuntos do livro que é o Espiritismo, debate com o crítico, com o cético, com o padre. A biografia de Allan Kardec, que eu aqui também tomei como parâmetro, está também nessa obra, O que é o Espiritismo. Alguns assuntos sobre loucura, suicídio, também são abordados nessa obra, mais adiante. É uma obra menos conhecida, que na verdade, alguns fragmentos que tem no Livro dos Espíritos foram trazidos dessa obra. Então, quem lê, por exemplo, a introdução e os primeiros capítulos do Livro dos Espíritos, já leu essa obra, porque é o início do Livro dos Espíritos, certo? Que depois foi mais desenvolvido. Mas, basicamente, é uma obra menos conhecida, o Espiritismo na sua expressão mais simples. Pode passar, Cláudia. Aí alguns assuntos que todos eles estão no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. É um resumo inicial. Obras póstumas. Alguns escritos de Kardec, ele não teve tempo de publicar porque ele faleceu. Então, os seus amigos, 21 anos depois da sua morte, pegaram esses escritos e reuniram em obras póstumas. Por isso, o título Obras Póstumas. E nessa obra, Cláudia, temos, por exemplo, a questão do ateísmo, a teoria da beleza, a questão da arte na visão espírita. Tudo o que aconteceu na fundação do primeiro centro espírita do mundo, por Kardec, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tudo o que aconteceu até a fundação foi registrado também nessa obra, ou uma boa parte, nessa obra Obras Póstumas, onde ele explica mais ou menos como é que se organiza e se estrutura uma casa espírita. Então, temos aí também como se dá o ensino espírita, os discursos que foram promovidos no dia do velório de Kardec, em que alguns amigos promoveram alguns discursos em frente ao túmulo, e esses discursos estão aqui registrados no livro Obras Póstumas. Então, é um livro também, que aqui a nossa livraria também tem, muito interessante para ser estudado. Aí uma foto do primeiro centro espírita, que, diga-se de passagem, queridos, eu recebi uma notícia por parte de um dos depoentes aqui, né? Um dos que irão repassar o depoimento, que está acontecendo, não uma espécie assim de briga jurídica, não, mas assim, alguns irmãos espíritas lá de Paris estão a todo custo querendo evitar que essa sociedade se feche. Porque, quer queira ou não, hoje tem uma livraria nela, e essa livraria está sendo administrada por pessoas que não são espíritas, que não conhecem muito bem a história de Kardec. Então, há uma certa história de que parece que estão querendo vender aquele espaço, mas alguns irmãos espíritas, mais laboriosos, lá na França, estão lutando com abaixos assinados para impedir que o primeiro centro espírita do mundo tenha as portas fechadas. Hoje não é mais centro espírita, é uma livraria que tem os seus livros espíritas e é uma espécie de centro educativo de pesquisas. Mais adiante, a revista espírita, Kardec decidiu divulgar o espiritismo através dos artigos. Então, a revista espírita foi a primeira revista que foi produzida, escrita, financiada e monitorada por Kardec. Na primeira edição, não tinha um único patrocinador e um único assinante. Ele pagou toda a primeira edição da revista espírita e até a sua morte foram 12 volumes da primeira revista que tratava do assunto espiritismo, que existiu a partir de Kardec. Cláudia? E o Alto de Fé de Barcelona, a divulgação espírita promoveu nos antagonistas
nos adversários uma série de tentativas de combater e destruir a causa espírita. O bispo da Espanha, Dom Antônio Palau de Termes, ao saber que as obras espíritas estavam saindo da França e iam para a Espanha, ele, como tinha um certo poder com o Estado, com a política, tentou impedir o envio dessas obras. Conseguiu recolher essas obras que tinham passado pela alfândega e queimou esses livros em praça pública, no dia 9 de outubro do ano de 1861, a Inquisição Literária. O Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a história de Joana d'Arc, contada por ela mesma, pelo próprio Espírito, através de um médium, cartas de um ex-católico convertido ao Espiritismo, são obras que estavam nesse rol de obras que foram queimadas em praça pública, na Esplanada de Barcelona. Qual foi o resultado? Todo mundo queria ver que obras tão misteriosas eram aquelas, que uma autoridade da igreja tinha que perder seu tempo queimando-as. Recolheram os restos das páginas que sobraram após a queima, leram algumas perguntas de O Livro dos Espíritos e decidiram, às escondidas, tentar conseguir novos exemplares. E a história diz que depois da queima dos livros em praça pública, no Alto de Fé de Barcelona, a população de espíritas na Espanha cresceu quase 900%. Haviam 200 mil espíritas na Espanha, 2 anos depois da queima dos livros. Kardec tentou impedir a queima, mas foi advertido pelo Espírito de Verdade: deixe que queime os livros. A divulgação sobre o misterioso, que é mais prazeroso, vai ser maior. E daí, o Espiritismo espalhou-se pela Europa. E por fim, as perseguições científicas, jornalísticas. Os jornais eram incríveis. Os cartunistas dos jornais promoviam charges, desenhos para zombar das comunicações das mesas girantes. Um jornal lançou uma charge onde tinha um rapazinho sentado numa mesa esperando que a mesa terminasse sua lição de casa. Ou então uma senhora estava lá, de trás da porta, com um desenho de uma mesa ao lado e a mesa contando o que é que o marido estava fazendo atrás da porta. Eram charges, eram desenhos que os cartunistas, os jornais criavam para zombar das mesas que respondiam perguntas, das mesas falantes. Kardec pelo Brasil e pelo mundo. Sabemos hoje que o Brasil é o país mais espírita do mundo. Só a capital, São Paulo, tem mais centros espíritas do que os outros 33 países onde há movimento espírita. Nos 33 países onde há movimento espírita, há cerca de 800 a 820 centros espíritas. Só na capital, não é o estado São Paulo, é a capital, de 11 milhões de habitantes, há 1.300 centros espíritas, registrados pela Federação Espírita Paulista. E aqui no Brasil, nós somos 15 mil centros espíritas catalogados pela Federação Espírita Brasileira, quase 5 milhões e 200 mil adeptos e um trabalho social gigantesco que as casas espíritas realizam em nome de Jesus, o nosso modelo e guia, e em nome de Kardec, o nosso codificador. E Kardec desencarna no dia 31 de março de 1869, pouco antes de lançar uma obra sobre a energia do magnetismo. Um discípulo de Kardec foi até a residência dele buscar um exemplar de O Livro dos Espíritos. Assim que Kardec o atende, abre a porta, o atende e entrega o exemplar, volta para a sua poltrona na sala e lá mesmo fica, desencarna, sendo enterrado no cemitério de Père Lachaise, que é um cemitério bastante famoso lá na França, lá em Paris, onde nesse cemitério estão enterrados os corpos, por exemplo, de Balzac, Chopin, e de outros grandes nomes da história e da música, dentre eles Kardec, que é o mais visitado e o que mais recebe flores. É um túmulo bastante florido e bastante visitado, e alguns irmãos aqui de Bezerro já tiveram a oportunidade de visitar o túmulo que guarda os restos mortais daquele que nós conhecemos como Kardec. Pois bem, gente, agora na parte final dos vídeos, foram depoimentos que nós conseguimos catalogar, que nós conseguimos registrar, de pessoas que fazem parte do movimento espírita, bastante conhecidas de uns, não tão conhecidas de outros, e que esses depoimentos revelam a importância do Kardec e fazem uma divulgação com relação ao trabalho que Kardec exerceu para divulgar a doutrina. Mais adiante, Cláudia,
Temos só uma novidade: no próximo ano, no mês de abril, vai ser lançado o Allan Kardec, o filme. Aliás, no mês de março, a previsão de estreia é em março de 2019. E está aqui o nosso ator, Leonardo Medeiros, Dalton Vig e outros atores que vão contracenar reproduzindo a história de vida de Kardec. Então, Allan Kardec, o filme, será lançado no mês de março de 2019. Possivelmente, os próximos ESDs, estudos da quarta-feira, vai ter em sua sessão de cinema Allan Kardec, o filme, tá certo? Então, quem quiser participar, vem, né? Allan Kardec, o filme, previsão para março de 2019. O primeiro depoimento que nós conseguimos registrar com relação a Kardec foi de um amigo muito querido. Uma rápida descrição. Ele é jornalista, nasceu em São Paulo em 1970 e é fundador da TV Mundo Maior, a TV espírita que nós conhecemos em rede nacional. Trabalhou para a TV Cultura de São Paulo, a Rede Globo, SBT e TV Mundo Maior. Atuou como assistente de câmera, operador de câmera e diretor de fotografia. Estreou em longas como O Filme dos Espíritos, ao lado de Michel Dubré. Ou seja, ele também é cineasta. Ele ajudou a produzir alguns filmes, dentre eles filmes espíritas como Nos Passos do Mestre, O Filme dos Espíritos. Foi roteirista também desses filmes e é um dos grandes nomes do movimento espírita nacional, fundador da TV Espírita Mundo Maior, e ele vai trazer para nós um depoimento que ele gravou há um mês atrás sobre essa palestra e sobre Kardec. Infelizmente, Kardec é um ilustre desconhecido dentro da doutrina espírita. A maior parte dos frequentadores dos centros espíritas estudaram pouco ou quase nada sobre a vida e principalmente sobre a obra do codificador da doutrina. E conhecer o pensamento espírita é primordial para que você tenha melhores condições de exercer a moral da liberdade. O Espiritismo é uma linda doutrina que tem muito a dizer sobre os grandes enigmas existenciais humanos. E as obras espíritas sérias, ao levarem um conhecimento adiante, procuram fazê-lo de maneira a incluir o que a ciência e a filosofia apresentam de respostas para o mundo. Estudar Kardec é estudar a obra espírita, tão esquecida e modificada pela influência cultural da doutrina da Igreja Romana em nossas vidas. Então, convite feito. Estudo sobre a vida e obra de Kardec, dia 6 de outubro, no Centro Espírita Apolo, em Bezerros, Pernambuco. Olá, amigos de Bezerros, que para aqui é Luiz Rivas, autor de diversos livros espíritas, como com a turminha mais querida do Brasil, a Turma da Mônica. Eu queria falar para vocês sobre a importância do Allan Kardec. No meu caso, eu conheci Allan Kardec quando morava ainda no meu país, que é o Peru. E eu lembro que bem no começo, estava com 16, 17 anos, mais ou menos, e tive alguns fenômenos mediúnicos. E um amigo me falou assim: olha, eu acho que você é médium, eu vou te emprestar um livro. E ele me passou o livro dos médiuns de Allan Kardec. Eu achei assim fascinante, foi um amor à primeira vista. Eu me apaixonei pela filosofia, pelo procedimento, a lógica de Allan Kardec. Achei sensacional. Minha mente ainda infantil, né? Infanto-juvenil, né? Eu imaginava Kardec tipo um Sherlock Holmes, que ia com as médiuns, pesquisar os espíritos, achava assim o máximo. Até vir ao Brasil, conhecer esse mundo gigante que tornou-se a doutrina espírita, né? Hoje, com 15 mil centros espíritas federados, o espiritismo em 33 países, né? E achei isso fantástico. Então, eu queria falar para vocês, amigos, né, a importância de conhecer Kardec, o codificador da doutrina espírita, né? É fundamental. Eu vejo alguns companheiros, às vezes, tem muita leitura, mais alguns romances e tal, e acho lindo, porque o material mediúnico, né, vem justamente para aportar, aumentar mais o processo da revelação. É uma revelação progressiva, né, que vai aos poucos indo mais e mais revelações. Mas é importante que a gente tenha base, porque com a base que é Allan Kardec, a gente consegue ter uma noção qual é a proposta da doutrina espírita, por que ela existe, né? Qual é a sua finalidade, seu objetivo, né? De te iluminar. Você é um ser que precisa se iluminar com uma lógica, um raciocínio. Tua fé fica muito forte em momentos difíceis e você entende o sentido da vida.
Você é um ser que precisa avançar, evoluir, né? Você tem um objetivo, você vem para se iluminar, ir até a instâncias superiores, até as forças do Cristo. Então, você consegue ter um entendimento melhor. Acho muito válido a todos os amigos que estudem mais Allan Kardec, os 5 livros da codificação, e justamente para os pequenininhos, nós apresentamos 2 livrinhos. Eu queria mostrar aqui um. Olha que coisa linda. Um sábado, este livro é Allan Kardec, Princípios e Valores, né? A turminha mais querida do Brasil, e aqui o Kardec. Olha que lindo. Está um gato, né? O Kardec, olha, está bonito demais, né? Incrível, né? Conseguimos a Turma da Mônica com Allan Kardec, para ser um livro, olha que bacana, para os pequenininhos. E para os que já são mais grandinhos, nós fizemos com este cartunista, o Carlos Ruas, de Um Sábado Qualquer, primeiro livro de humor e espiritismo, Um Sábado com Allan Kardec. São 2 livros sensacionais para mostrar Allan Kardec de uma forma bem leve, bem light, mas os princípios da doutrina espírita com o codificador do espiritismo, com esses 2 grandes cartunistas, Maurício de Souza e Carlos Ruas, né? Tem um sucesso na internet, 3 milhões de exemplares de seguidores, né, no Facebook, uma coisa assim, muito bacana, para levar o nosso codificador para essas novas gerações, né? Tornar Kardec legal, agradável, porque é muito bacana. Principalmente, nós como espíritas temos o dever de ser bons espíritas, seguindo a Jesus e firmes na codificação com Allan Kardec. Um grande abraço, seu amigo Luiz Fernando. Amigos do Centro Espírita Apolo, de Bezerros, Pernambuco, a minha alegria é de poder compartilhar com vocês a figura desse homem incomum na história da humanidade. Porque Allan Kardec, na posição de pesquisador, fora o único que conseguiu usar uma metodologia que antes dele nunca foi usada e que nem depois dele também igualmente foi utilizada pelos homens. Na história da humanidade, Kardec é solitariamente o único que consegue juntar o trabalho humano de pesquisador que foi, fazendo e valendo-se do método da época, guindando o encaixe com a revelação dos Espíritos. O trabalho da revelação e o encaixe do trabalho humano que ele chefiou é único, singular na história da humanidade. Nem Francisco Cândido Xavier, que deixou essa obra portentosa, valeu-se dessa possibilidade de poder fazer pesquisa nesse âmbito incomum. Nós estamos ainda por redescobrir o codificador na sua grandiosidade, enquanto não só espíritas, mas no mundo, porque a junção dessas 2 perspectivas nessa abordagem metodológica kardeciana faz-nos admirar o espiritismo que juntou o trabalho dos homens, mas os ensinos dos espíritos, a metodologia científica humana acadêmica da época, mas a universalidade dos ensinos dos espíritos. Então, Kardec é e continua sendo e será por muito tempo admirável e irrepetível, porque fazer o que ele fez não é para qualquer um. Olá, amigos do Centro Espírita Apolo de Bezerros, tudo bem? Um dos aspectos que mais me toca o coração na biografia de Allan Kardec foi a coragem, a determinação desse homem já maduro, com mais de 50 anos de idade, em codificar uma doutrina que ele sabia que seria, por princípio, rejeitado e objeto de suspeição para a maioria absoluta de seus conterrâneos na França e também na Europa, no auge do desencanto do cristianismo, pelo legado ruim de uma igreja opulenta e corrupta que maculou o Evangelho de Jesus. Kardec seguiu em frente, abdicou de honra, reputação, prestígio, teve o nome achincalhado e ainda assim persistiu no firme propósito de trazer ao mundo essa doutrina consoladora, o cristianismo redivivo, a terceira revelação. A ele somos gratos, porque não foi fácil. Ele se sacrificou por nós e por isso nossa gratidão. Obrigado, Kardec. Enfim,